Olá pessoal, bom dia. Bom, neste vídeo aqui eu vou dar prosseguimento ao que eu já estava dizendo nos vídeos anteriores, né? Então eu estou fazendo aqui alguns comentários sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia que está ocorrendo lá no continente europeu, né? Então olha, a pergunta que muita gente faz é a seguinte: essa guerra ficará circunscrita apenas à Rússia e à Ucrânia? O que você acha? Né? Será que essa guerra ela vai ficar só entre esses dois países lá, a Rússia e a Ucrânia? De acordo com o que você está observando, do que você conhece, do que você já viu, principalmente sobre guerras na Europa, né? Você acha que muita gente deve estar fazendo essa pergunta aqui, né? Então, se a guerra vai ficar circunscrita, vai ficar só entre a Rússia e a Ucrânia? Então, olha, os ucranianos pedem uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, onde os aviões russos poderiam ser abatidos por forças da OTAN. Isso vem se questionando, mas veja bem, olha, há um temor explícito de alguns governantes europeus de que uma intervenção no conflito possa alastrar a guerra por toda a Europa. Então, olha, existe essa solicitação do governo ucraniano para criar uma zona de exclusão aérea, né? Mas os governantes europeus têm receio de que isso a guerra possa se ampliar por toda a Europa, né? Outro temor é que algum ataque com mísseis possa explodir o reator de alguma usina nuclear e espalhar a radiação por todo o continente europeu. Então, algumas usinas da Ucrânia, né, lá eles possuem usinas nucleares, já foram alvos de ataques com mísseis. Se explodir o reator atômico, algum reator atômico, nuclear, né, a radiação pode se espalhar por toda a Europa, como pela Rússia também, né? Agora veja bem, olha, quem imaginaria ver cidades da Ucrânia em escombros de um momento para o outro? Porque a Ucrânia era um ex-membro da União Soviética, da antiga União Soviética. Agora, quem imaginaria você ver aquelas cidades de um momento para o outro, porque aquilo foi muito rápido, né? Ficar em ruínas, em escombros, né? Porque até bem pouco tempo atrás a Ucrânia estava cercada apenas, né? Tá? Agora, ninguém imaginaria que algumas cidades ficassem em ruínas, em escombros assim, tão rapidamente. Então, olha, a fuga em massa de populações já ocorreu em outros países por diversos motivos. Então, veja bem, não é a primeira vez que nós assistimos pela televisão a fuga em massa de populações, assim, ao redor do mundo. Tá? Essas coisas têm um motivo, tem um bastidor por trás disso. Tá? Mas não é a primeira vez. Agora, é, isso já ocorreu outras vezes, que nem eu falei, ao redor do mundo. Veja bem, os ucranianos estão fugindo por causa dos bombardeios, né, dos mísseis, né, dos bombardeios, dos ataques dos russos. Mas veja bem, aqui na América do Sul, houve uma fuga em massa, não faz muito tempo, dos venezuelanos, da Venezuela, mas por causa da fome. Você está entendendo? O motivo era outro, não era guerra, mas por causa da fome. Então, vez por outra, pipoca uma fuga em massa, tá? Então, olha,
A fuga dos ucranianos tem sido particularmente dolorosa para eles devido ao razoável padrão de vida que possuíam, quando comparados, por exemplo, aos venezuelanos, que na época, do êxodo, né, fugiam da fome. Então veja bem, os ucranianos estão fugindo da guerra, dos bombardeios, dos mísseis, né? Os venezuelanos, eles fugiam da fome. Como eu disse aqui, né? Então veja bem, mas para os ucranianos isso deve estar sendo particularmente doloroso, essa fuga, devido ao razoável padrão de vida deles, porque uma coisa que me chamou a atenção logo no início da fuga foram as vestimentas dele, as roupas, assim, bem típico padrão europeu, assim, que é um padrão mais elevado do que o padrão econômico dos sul-americanos aqui, nosso. Tá certo? Da grande maioria dos sul-americanos, né? Tá certo? Então, isso me chamou a atenção logo no início. Agora eu fiquei imaginando, para aquelas pessoas, na verdade já passa de 1,5 milhão de refugiados, serem obrigados a largar seus lares para trás, às vezes até destruídos, né? Pessoas muito bem vestidas, assim, a gente não nota mendigos ali, como era o caso da Venezuela, por exemplo, ou dos afegãos, no caso do Afeganistão, quando da invasão recente do Talibã, os afegãos no Afeganistão, uma miséria, assim, aquele povo todo miserável, né? Tá certo? Ou do povo sírio, por exemplo, que na verdade os sírios eles estavam também sendo bombardeados pelos aviões russos. Tá certo? Então você vê, isso é uma fuga de milhões de pessoas, né? Os sírios, eles fugiram principalmente para a Europa. Tá certo? Os afegãos também. Tá certo? Fuga de milhões de pessoas assim, mas eram, que nem eu falei, no caso dos afegãos, eles fugiam por causa do Talibã, da repressão violenta do Talibã, né? Que eles já conheciam de antes, né? Tá certo? E dos sírios, pessoas assim, paupérrimas, né? Agora, que nem eu disse, né, o que me chamou a atenção na fuga dos ucranianos foi que eram pessoas assim que possuíam um razoável padrão de vida, porque a gente observa, eu particularmente observei isso daí devido às roupas deles. Eles eram, você pode notar que eles são muito bem vestidos e a aparência deles, do típico europeu, tá certo? E lá inclusive a gente observou assim o racismo. Quando os pretos que estavam na Ucrânia ou de outras nacionalidades, que eles percebiam que eram de outras nacionalidades, tentavam fugir pelas fronteiras, eles eram barrados. Então essa cultura do racismo ainda existe lá. E você nota pela fisionomia dos ucranianos que eles são brancos, loiros, né? Muito assim, você nota aquele padrão típico europeu de pessoas muito bem vestidas. Então para essas pessoas deve estar sendo particularmente doloroso porque eles estão largando todo um patrimônio para trás, uma história de vida assim, que foi deixada para trás, provavelmente nunca mais será recuperada. Teve muita gente que teve seus imóveis, seus lares destruídos devido aos mísseis, né? Tá certo? Então, aparentemente, até o momento, a gente viu uma guerra de mísseis. Ainda não foi observado aquela guerra naquele antigo formato de combate corpo a corpo. O que a gente está vendo é uma guerra de mísseis, principalmente de mísseis. Tá certo? Agora veja bem, ó, o que a gente pensa é que os russos eles ficarão isolados da Europa e do mundo por um bom tempo. Tá certo? E quando a guerra acabar, haverá um clima de desconfiança permanente para com os russos. Então, haverá um clima de desconfiança permanente. Porque vai ficar todo mundo com o pé atrás para com os russos, devido a esse ataque da Ucrânia. Tá? Então vai haver esse clima de desconfiança permanente aí. Ninguém, por muito tempo, muita gente não vai confiar neles, assim, diplomaticamente, economicamente, tá certo? Mesmo porque também eles estão sendo cada dia mais isolados aí. Tá certo? Estão sendo isolados economicamente, principalmente, assim, né? Tá certo? Agora veja bem, no dia 4 de março agora, recentemente agora aqui, o presidente da Finlândia reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos. Obviamente, porque o presidente Putin da Rússia,
já havia feito uma ameaça que se a Finlândia passasse a fazer parte da OTAN, ele reagiria militarmente. Tá certo? Então, isso já é um sinal de que está havendo algumas tratativas aí nos bastidores aí sobre possíveis alianças, o ingresso da Finlândia na OTAN, né? Tá certo? Então, olha, no meio dessa situação toda, teve um detalhe que me chamou a atenção. Outro detalhe que me chamou a atenção. Entrevistaram um moço que ele estava fugindo da Ucrânia. Veja, isso já é um detalhe assim que eu entendo como um detalhe de natureza kármica, assim, espiritual. Tinha um moço, que se vocês verem as recentes reportagens aí que passaram na televisão, você vai notar uma reportagem que passou lá, onde foi entrevistado um moço que ele estava fugindo da Ucrânia. Só que ele já havia fugido da Síria. Na verdade, a nacionalidade dele é síria, ele é sírio. Ele havia fugido dos bombardeios na Síria para a Ucrânia, naquela época lá, há tempos atrás, quando a Síria estava sendo bombardeada pelos aviões da Rússia. Veja bem como o karma busca a pessoa onde a pessoa estiver. Se a pessoa tiver de resgatar um karma, ela pode ir até para outro planeta. Então aquele moço, ele já havia sido, aquele homem, né, ele já havia fugido da Síria, na época dos bombardeios da Rússia na Síria. Ele fugiu para a Ucrânia. E agora estava fugindo dos bombardeios russos novamente, estava fugindo da Ucrânia. Então ele já havia fugido anteriormente da Síria e agora estava fugindo da Ucrânia. Veja que coisa interessante para se analisar, assim, quando se fala em termos de karma, né? De cumprimento de um resgate kármico, de um cumprimento de um karma. Tá certo? Isso me chamou a atenção, esse detalhe aí. Que esse moço ele já havia fugido da Síria, dos bombardeios na Síria. Ele conseguiu escapar vivo. E agora está fugindo da Ucrânia também devido aos bombardeios da Rússia lá na Ucrânia. Ele conseguiu sobreviver novamente. Tá certo? Mas é isso aí. Bom dia.